Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, hoje recebendo o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Pastor Eliezer de Carvalho, e também o nosso querido Luiz Alves de Souza, presidente do Cantur, que é o Conselho das Associações de Moradores de Tupã e região, entre um currículo vasto, que a gente ficar falando aqui vai uma boa parte do programa. Pastor, vamos falar agora um pouquinho, a gente vai até deixar o Luiz falar algumas questões que ainda, como eu disse, pautam essas reuniões, essas discussões e, claro, soluções também, buscar soluções junto à esfera municipal e, se tiver que, se for o caso, também na esfera estadual e federal. E nós falamos bastante disso no primeiro bloco, dessa parceria, dessa discussão sadia e que é importante, através dos líderes comunitários, através, no caso aqui em Tupã, do Cantur, porque eles levam até, no caso, boa parte dos problemas da comunidade, até a Câmara Municipal, os vereadores, de repente, cada associação, já que tem 27, é isso? 27, total. 27. Nós temos 15 vereadores. Então, de repente, uma associação tem mais proximidade com o vereador, é o canal aí para poder chegar até o legislativo. Então, quer dizer, é uma união. Então, é importante esse debate e, claro, os vereadores estão aqui para representar a população. Então, essas associações acaba sendo um braço, um instrumento na solução desses problemas. Com certeza, o trabalho que as associações fazem é um trabalho essencial. As políticas públicas, eles que vê os problemas, o vereador, ele não está em todos os lugares, mas o povo está, o líder está lá no bairro, ele conhece o problema. Então, mas o que a gente precisa realmente pautar são líderes e associações que funcionam em Tupã. Compromissadas. Compromissadas, é isso que a gente vê na nossa cidade, e eu sempre falo que as associações precisam realmente se organizar. Existem as dificuldades, Luiz? Porque o problema, eles existem, são muitos, mas às vezes o poder público tem as suas dificuldades, é um problema lá na rua, é um problema de uma lâmpada queimada, é um problema de uma árvore que está caindo, é um problema, enfim, os problemas são muito grande mesmo. E às vezes realmente tem essas dificuldades para poder chegar até o executivo. Então é uma política. E o líder ele vai estar sempre cobrando, vai estar sempre falando dos problemas e das necessidades. Então, cada vez mais, tanto o legislativo como o executivo tem que ter esse diálogo para poder ouvir a necessidade do povo. E realmente foi uma perda muito grande para as associações. O Luiz Alves não está na Câmara hoje, porque você ter um representante no legislativo é muito importante. Então, foi uma perda muito grande, porque o Luiz Alves realmente é uma pessoa que defende essa causa desde quando eu conheço ele, e com certeza seria uma pessoa que ia fazer uma ponte muito grande. Mas nós estamos aqui, temos a parceria com o Luiz Alves, como ele mesmo disse, essa lei foi através dele que nós propomos, que foi aprovada por unanimidade. Quero parabenizar o professor Sidney, que está aqui também no nosso estúdio, que é líder comunitário, da Associação Unidos Venceremos, Unidos Venceremos. Então, na sua pessoa, professor Sidney, eu quero cumprimentar todos os líderes comunitários e esse guerreiro que é o Luiz Alves, e vai falar para nós, então, dessa dificuldade que tem, às vezes, com o Poder Executivo. Bom, Luiz, aproveitando agora, deixar você bem à vontade, porque você, claro, o pastor disse uma coisa que, infelizmente, é uma realidade. Existem associações que não são assim tão comprometidas como outras, Não vou nem entrar no mérito municipal, mas vamos colocar regional. Mas é aí que está o papel do presidente, de buscar entender o que está acontecendo naquela região, naquela associação, buscar uma solução e uma organização para aquela associação. E aí, na sequência, já fazendo uma segunda pergunta para você ficar bem à vontade para poder discorrer o assunto, pautar os maiores problemas que vocês têm buscado soluções, as maiores demandas. Você citou aí a questão da saúde, que hoje, acho que é em primeiro lugar, porque estamos aí em meio à pandemia, e não só em Tupã, mas o país inteiro está sofrendo com tudo isso, a humanidade está sofrendo.
Então a saúde, eu acho que hoje, com certeza, é primeiro lugar, porque se a pessoa não está em saúde, não está bem, é uma coisa acaba atrapalhando a outra. Então a saúde em primeiro lugar. Então, mas eu acredito que você tem aí alguns pontos que vocês continuam trabalhando, buscando, lutando, né, junto ao Poder Executivo, porque o Legislativo sugere, busca uma solução, mas quem executa já fala Poder Executivo, né, a Prefeitura que executa. Então, fica à vontade para a gente falar um pouquinho sobre as dificuldades enfrentadas em algumas associações, que aí tem que tentar resolver esses problemas e quais são esses problemas. Sem dúvida. Glaucio, o Poder Legislativo ele tem um papel fundamental que é a fiscalização do serviço público na cidade, por fiscalizar o Executivo, mas acima de tudo ser um cobrador de políticas públicas em favor da sociedade. Esse é o papel do Legislativo, que junto com o movimento comunitário tem um papel também nesse sentido, né? Claro que mais isolado lá na comunidade. Então, eu avalio e nós avaliamos como muito importante essa unidade entre o movimento social e o legislativo e, claro, junto com o executivo, quando possível, para dialogar, e a gente tem dialogado. É claro que sempre ficam pendências e o pessoal costuma dizer que líder comunitário é briguento, briguento no bom sentido. Nós somos um cobrador, sim, nós somos um porta-voz das demandas de uma comunidade, assim como é o vereador frente ao executivo, defendendo o interesse da sociedade. Nós somos numa condição menor do que o legislativo, mas nós somos porta-voz do morador da rua, do morador daquele bairro, daquela comunidade que tem uma necessidade de remédio, de atenção básica da saúde, de infraestrutura, de um problema de meio ambiente, enfim, da escola, da educação. Nós somos porta-voz. E quando a gente leva essa demanda para o executivo, através muitas vezes do legislativo, do vereador, e várias associações tem sempre um vereador que ele está mais próximo ali, isso é democrático, nós não temos nenhum problema com relação a isso. Aliás, o pastor Eliezer tem sido um baita companheiro nosso nesse sentido, né? Alguém que está sempre estendendo a mão, desde até de imprimir um documento, né? De vez em quando eu estou aqui com a assessoria dele, imprimindo estatuto, documento, ofício, de repente fazendo até um documento, né? Quando a gente está aqui pelo centro, passa aqui, e a gente tem sido muito bem atendido, sobretudo pelo pastor Eliezer aqui, com quem a gente nutre uma amizade de longa data. Então essa parceria é fundamental. Mas acontece também situações que o movimento social não é atendido a contento. E nesse sentido, a gente tem cobrado com mais firmeza e até às vezes sendo duro quando necessário, para fazer valer o atendimento do líder, que muitas vezes atrasa no seu serviço ou deixa de estar numa outra situação para correr aqui atrás de alguma coisa no executivo. Uma das coisas que aconteceu muito no passado era líder comunitário tomar chá de banco na administração, sobretudo no executivo. Isso para mim é uma das questões que eu abomino, acho isso uma falta de respeito por parte do executivo ou de quem quer que seja que deixa líder comunitário, porque ele já não ganha nada, ele está prejudicando muitas vezes o seu horário de almoço, sua folga, o seu descanso, o lazer com a família, para defender o interesse da comunidade, quando no mínimo ele tem que ser atendido prontamente. Não que seja passar na frente de ninguém, nada disso, mas que seja respeitado nas suas petições, nas suas reclamações, nos seus pedidos, que na verdade o líder comunitário não pede para ele. Não é verdade, pastor? Sim, o líder comunitário está sempre pedindo para a sua comunidade, defendendo a rua, uma iluminação, um meio ambiente, uma escola. Mas está tudo bonitinho lá. O aparelho público precisa sempre de melhoria, um melhor asfalto, uma melhor iluminação, né? Melhorar a escola, melhorar a unidade de saúde. Recentemente nós fizemos um debate muito forte e que tornou público na cidade, na defesa da saúde em Tupã. Nós entendemos que a saúde precisa melhorar muito mais. Mas é melhor do que a cidade tal. Não, nós não temos que usar como referência a cidade de fora que está ruim. Se nós podemos melhorar, se hoje está bom, tem recurso para melhorar muito mais. Recurso a gente sabe que tem. Aliás, você que nos ouve, não se engane. Se tem uma coisa que não está faltando na saúde no Brasil, é dinheiro.
Tem dinheiro para a Santa Casa, para o hospital, para as secretarias, para as prefeituras. Dinheiro tem. Infelizmente, a gestão é que ela tem sido um problema, né? Muitas vezes o município não está gerindo direito os recursos do município e aí a sociedade é que paga. E quem é que tem que cobrar? Sociedade organizada, legislativo, né? As informações chegam muito para a gente, porque como disse no início do programa, Glaucio, o líder comunitário é que está próximo da população. Tem pessoas na comunidade que se sentem envergonhadas de procurar o vereador, de não sabe como procurar seus direitos, e é papel do líder comunitário se informar, saber e procurar um vereador amigo, né, que resolva, que juntos possa resolver esses problemas. E nesse sentido a gente tem cuidado, fiscalizado o executivo, né? Quando as coisas não funcionam a contento, seja no meio ambiente, na infraestrutura. Agora, por exemplo, nós temos um problema, eu conversava há pouco em off com o pastor Eliezer, lá da estrada que dá acesso ao antigo pesqueiro do Flávio, salvo engano, acho que é esse o nome, vizinho entre a Coab Antônio Pereira Gaspar e o Parque dos Antúrios. Tem um problema gravíssimo que é o estreitamento da estrada, ou seja, descumprindo o plano diretor, né? Então, se está descumprindo o plano diretor, está descumprindo uma regra básica, uma lei. Então, isso é crime por parte do Executivo. Cabe, então, o Legislativo, junto com a sociedade organizada, e nós denunciamos isso, inclusive, no Ministério Público, para que se faça valer o plano diretor, que se cumpra a lei. Não é a vontade do líder, vontade de quem quer que seja, é que se cumpra a lei. A lei diz que uma via pública não pode ter menos de 8,40 metros só de via pública, fora as calçadas. A tal via não tem sequer 5 metros. E aí? Então é onde o líder comunitário, com apoio do legislativo, pode fazer esse debate para fazer valer o direito do cidadão, o direito da população de ter qualidade de vida. Ah, mas a cidade tal não tem. Bom, o problema deles lá que não sabe cobrar. Nós aqui temos que cobrar o que a lei nos possibilita, que é qualidade de vida na saúde. Nós temos feito fortes debates na saúde agora, recentemente, cobrando do secretário, do grupo gestor, para que a gente tenha qualidade, que os PSF atendam direito, que os dentistas estejam atendendo nas unidades de saúde. Então esse foi um debate recente. Mas isso cabe na educação, cabe no trânsito, que nós temos problemas sérios, no esporte da cidade, iluminação. A iluminação ela é parte importante da segurança de um município, né? Então, se a gente não tem uma iluminação a contento, nós temos problemas sérios. Outra coisa que eu tenho dito, inclusive nos debates aí com o executivo, se nós não ocupamos os espaços nas comunidades, né, o poder público, sociedade organizada, não tiver projeto, não tiver organização, praças bem cuidadas, espaço físico no âmbito esportivo bem cuidado, se o poder público, a sociedade não ocupa, o tráfico ocupa. Nós não podemos aceitar, pastor Eliezer, que crianças sejam aviõezinhos do tráfico. Isso é a ausência do poder público. Porque se o poder público tem atividades sociais, culturais e esportivas, além da educacional, que é uma obrigação para a sociedade, o tráfico ocupa. E aí a gente tem uma série de problemas. E nesse sentido, teve uma reunião recente com o prefeito Caio, no sentido que as modalidades esportivas mantêm os seus trabalhos atualizados, a contento, ainda que respeitando a questão da pandemia, mas a gente viu uma certa dificuldade na manutenção desses trabalhos, e aí o que a gente viu, que infelizmente, pastor, alguns meninos estão sendo tragados pelo tráfico. Isso é inadmissível para a gente. A única coisa que não para, né, o tráfico, né? Tudo para. Quer dizer, o poder público para, a sociedade organizada para, mas o tráfico não está parando, a prostituição não está parando. E aí a gente está perdendo jovens pelo Brasil afora, e Tupã não é diferente, jovens, crianças até, para o tráfico. E o que nós temos que fazer? Então, a sociedade organizada tem que chamar
o Poder Legislativo, no caso eu tenho o privilégio de ter amigos aqui, em especial o pastor Eliezer, com quem, repito, mais de 20 anos de amizade, e uma pessoa digna que eu conheço e respeito, e acredito na capacidade do pastor Eliezer, porque ele já demonstrou ao longo da sua vida. Pessoas que têm essa condição de poder falar, não, Luiz, vem cá, vamos lá, vamos resolver isso, vamos ver o que dá para fazer. Então é isso que nós precisamos, nós não podemos ver os problemas e cruzar o braço. Esse não é papel do líder comunitário. E aí, como você colocou, Glaucio, infelizmente no movimento comunitário, vou falar do movimento comunitário, nós também temos problemas, também temos lideranças capengas, que às vezes não cumprem o seu real papel. E aí o que nós temos que fazer? Afasta. Está no estatuto da FACESP, bem como no estatuto do Cantur, que após 6 meses de trabalho de ineficiência, nós vamos afastando essa diretoria. A gente simplesmente afasta e chama uma nova eleição, para trazer para a sociedade. Hoje não dá para fazer eleição por eleição, a gente procura pensar na comunidade pessoas que têm alguma condição, alguma capacidade de fazer a defesa daquela comunidade e ajudar assim, não só aquela população, mas ajudar o município, porque em certas, como eu disse para você, através dos conselhos, das conferências, dos congressos, das audiências públicas, nós temos autoridade, né, para fazer a discussão, o debate necessário, visando a melhoria da qualidade de vida. Eu costumo dizer, o pastor sabe muito bem, eu nasci em Tupã e a gente não escolhe, a gente escolhe onde a gente quer morar. Eu podia escolher morar lá em Joinville, né, cidade que você gosta, é bonita, sim, já fui lá. Podia escolher morar no Rio de Janeiro, em Minas, enfim. Não, eu escolhi morar em Tupã. Então eu quero morrer em Tupã, né? E eu quero defender minha cidade. E para concluir esse momento, nós estamos fazendo uma arrumação lá na pista da SECAP. E aconteceu algumas coisas lá que desagradou a gente, alguma coisa que não é a contento. Então eu fiz uma discussão muito forte com o secretário municipal de esporte, com o Adonai, que é dirigente, e os funcionários. Eu falei, se for para fazer isso aqui, demite todo mundo e deixa que eu chamo o pessoal da comunidade e nós vamos fazer. Porque é assim. E aí o Adonai, numa sabedoria, foi feliz e falou, Luiz, você está brigando porque você gosta disso, senão você não gosta. É verdade. Sim. Então a gente briga porque a gente gosta da nossa cidade. Eu briguei pela SECAP especificamente porque eu quero ver aquilo ali a contento. Não pode ser um lixo. Aquilo não pode ser qualquer coisa. Ali a sociedade é um ponto de encontro da sociedade para caminhar, para fazer lazer, atividade, bate-papo. Assim é a saúde. Se nós estamos brigando por uma saúde melhor, não é, pastor? É porque a gente ama a nossa cidade. É porque a gente quer melhor para a nossa cidade. Nós não podemos permitir que o poder público, o executivo sobretudo, seja o dono da razão, faça o que bem quer. Até porque, seja presidente da república, governador e prefeito da cidade, não é dono. Já foi o tempo do coronelismo. Não existe mais coronelismo. Prefeito, presidente da república e governador tem lei, tem uma constituição para respeitar. Ou ele respeita, ou ele vai sofrer as consequências da reprovação da sociedade e, claro, sendo passivo de uma judicialização, inclusive até o impeachment, como aconteceu recentemente de um prefeito que, por não cumprir, foi demitido, essa é a palavra correta, por ineficiência. Então, com o prefeito Caio, também temos feito, o movimento comunitário tem conversado constantemente com o prefeito com o Caio, com os secretários, enfim, no sentido de cumprir também o papel dele. Se o movimento comunitário tem as suas regras, tem as suas obrigações, a administração pública também tem. E é isso que nós cobramos. Graças a Deus que a gente tem um pastor Eliezer, né, que é nosso amigo e com quem a gente pode fazer uns debates aqui, né, e contar com o apoio, o ombro amigo dele. Porque, aliás, o fardo, ele é muito pesado para a gente sozinho. Mas claro, quando você tem um amigo, né, como o pastor, para dividir, né, um ombro ali, um ombro amigo para ajudar a dividir o peso do fardo, fica mais fácil. Perfeito. E como ele disse, né, pastor, tem que ter essa parceria, tem que ter essa união para tentar resolver esses problemas. Existem discussões que são mais relevantes, né, e reforçam a questão da saúde, que é uma questão realmente que preocupa a todos nós. Esse trabalho, como disse o Luiz, temos aí 27 entidades, associações aqui em Tupã,
representando cada uma a sua região, onde também tem as unidades de saúde, quer dizer, é um trabalho formiguinha para que a gente, vamos trabalhar para que não possamos vivenciar o que outras cidades estão vivenciando, que seria um colapso geral, realmente, total. Temos dificuldades atualmente? Temos. Sabemos dos números? Sabemos. Mas se tiver um trabalho aí de base, né, de realmente tentar desafogar um pouco, né, o hospital, que hoje aqui é a Santa Casa, que é a nossa referência, mas se houver um trabalho, né, de prevenção, de cuidados aí nessas regiões, no que tange a saúde, por exemplo, que é um assunto que a gente está falando agora, é importante, né, eles trazerem essas demandas, vocês, através, né, da Câmara Municipal, buscarem uma solução junto ao Executivo, né, e, quer dizer, a saúde é só um ponto, mas é importante, como ele reconheceu aqui, essa parceria. Exatamente. Hoje, a palavra é essa, parceria, né? Precisa ter parceria. Então, hoje, a comunidade ela tem que se envolver nas questões públicas, e como o Luiz falou, tem que se envolver mesmo. Se envolver nos conselhos, tem que estar sempre visitando o gabinete do prefeito, a Câmara de Vereadores, tem que estar sempre na mídia. E o Luiz Alves faz esse trabalho muito bem, o Sidney é uma pessoa muito atuante na sua comunidade e tem sido um exemplo a ser seguido. Então o Luiz lutou muito, né, está lutando para a reforma do complexo esportivo lá da Nova Tupã, né, conseguiu verba, eu vi lá e ali como que vai ser feito, né, em 3D. Então realmente a Zona Leste, a Zona Sul, onde estão as comunidades, onde cresce mais, é onde tem as pessoas menos favorecidas, as políticas públicas têm que chegar nesses lugares, senão é o que o Luiz falou, né? Se o bem não ocupa o espaço, o mal vai ocupar. Então é preciso realmente que chegue as políticas públicas nesses lugares, e eu acredito que essas comunidades organizadas, que são associações de bairro, que luta, mas tem que ter um trabalho que nem o Luiz falou. Às vezes você tem que ser chato, você tem que ser aquele cara que cobra, mas o trabalho precisa ser feito, porque se não tem alguém que aponta o problema, se não tem alguém que cobra, e se não tem alguém que vai atrás, as coisas não acontecem. Então, esses líderes têm, pelo menos em Tupã, e eu tenho observado, e por isso que eu apoio, porque a gente vê que são pessoas que amam a cidade, amam as suas comunidades, e faz isso realmente como uma missão. E complementando o que o senhor disse, nós somos testemunha aqui da TV Câmara que o Luiz Alves, enquanto esteve aqui na casa, sempre utilizou a TV nesse sentido de averiguar o que estava acontecendo naquela determinada comunidade, junto às associações, né? Sempre teve um espaço importante as associações aqui na TV Câmara, e também se deve muito ao Luiz, esse trabalho, essa bandeira que ele levanta há muitos anos. Então, a TV Câmara é a TV a serviço da população. Sim. E ele sempre levou muito a sério esse sentido, abrindo espaço para as associações. Fizemos dezenas de matérias, o senhor citou aí da questão do conjunto ali esportivo, complexo esportivo na Nova Tupã, fizemos algumas matérias. Então, realmente tem um vasto material aqui de matérias que foram realizadas pela TV Câmara, cobrando, né, naquele momento o poder público para solucionar aqueles problemas. Essa aí é uma luta que eu, junto com o professor Sidney Rodrigues, travamos. Exatamente. Na verdade, desde agosto de 2013, quando nós conseguimos esse R$1 milhão no Ministério do Esporte. E eu espero que esse ano, 2021, a gente consiga inaugurar aquele projeto, que não é para mim, não é para o prefeito, não é para a Câmara, é para a sociedade, é um espaço. Agora, o poder público tem que cuidar junto com a sociedade, né? Eu queria só lembrar de um detalhe. Certa vez um agente público aqui da nossa cidade foi infeliz em dizer que o Luiz Alves não tinha sido eleito, mas não quer sair da mídia. Eu disse uma certa vez também na tribuna da Câmara, como líder comunitário, e repito hoje, eu sempre estive envolvido com a luta social, com a causa esportiva. Não foi à toa que eu fui tricampeão brasileiro pelo atletismo, não foi à toa que eu conquistei o bicampeonato de jogos regionais e de tantas competições pelo país afora, aliado à luta social. Por acaso, no meio, me tornei vereador. Não sendo vereador, eu continuo o meu sacerdócio de ser líder comunitário na defesa da minha cidade, a cidade que eu amo. Que, aliás, quando a gente viaja, certamente vocês já viajaram,
Não é um prazer enorme quando você está chegando no trevo, entrando na sua cidade, você agradece a Deus porque você conseguiu chegar de volta. É tão gostoso isso. Com certeza. Então é nesse sentido que a gente faz a luta na defesa da melhoria da qualidade de vida da nossa gente, porque a gente ama a nossa cidade. O pastor Eliézer tem sido um baluarte na luta através da igreja, como disse no início, que as igrejas cumprem importante papel social na vida. Não só a questão espiritual, que a igreja cumpre, que é fundamental na vida de alguém, acreditar que Deus existe e pode cuidar da gente, e cuida, mas fora isso tem os ensinamentos bíblicos através da palavra, como ser um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, alguém que cuida do seu negócio, um bom funcionário, um bom patrão, um bom motorista no trânsito. O bom motorista não é aquele que fica passando sinal vermelho, parando em cima de faixa, estacionando em cima de faixa amarela, não. Então tudo isso passa na escola bíblica, sobretudo, não é, pastor? Sim. E alguns cultos, eu sou testemunha disso, porque estou envolvido no movimento evangélico também já há mais de 20 anos, a gente congrega na igreja, a gente sabe disso. E não é só a igreja evangélica, não, a igreja católica, eu tenho visto os padres, e até por conta de fazer as formaturas, acho que eu já assisti tantas missas quanto muitos devotos da igreja. Então, assim, a gente vê a pregação que a igreja tem feito no sentido de se tornar sempre a pessoa um bom cidadão. Claro. Né? Então, é nesse sentido que a gente precisa continuar fazendo trabalho. É difícil? É difícil porque você lida com conflitos sociais, conflitos de ideias, de pensamento, e muitas vezes o bom senso, o equilíbrio e o debate que vai fazer as pessoas entender a importância de cada segmento. Então, mais uma vez aqui, eu quero reforçar a minha gratidão à Câmara Municipal, sobretudo na pessoa do pastor Eliézer, que tem sido assim um braço nosso, né, da luta social. Com certeza. Bom, infelizmente nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista, mas... Já? Já. Passou tão rápido, né, pastor? Passou tão rápido, né, o tempo. O corintiano Dernival lá já está com a barriga roncando já, né? Mas você disse muito bem no início do programa, apesar desse momento que estamos vivendo, e já que não há possibilidade de reuniões com muitas pessoas, então vocês também estão, claro, obedecendo. Está sendo de forma mais virtual, o WhatsApp, o celular, agora que está... A luta continua. Continua. Vocês sabem das deficiências, sabem das demandas, continua essa luta em prol da sociedade, e a gente queria parabenizar o trabalho do cantor, que está aí representando 27 associações. Eu só quero lembrar, Glaucio, claro. Acho que agora, pastor, dia 17 de maio, o Cantor completa 13 anos de fundação e de muito trabalho, né? De muita luta, porque o Cantor surgiu da necessidade da unidade das associações. Então, assim, pelo menos uma associação participa da direção. Sim. E aí forma a direção do Cantor. Para poder representar as associações, ajudar na luta e ser o elo, né? Muitas vezes de cursos, palestras, orientações e defesa da luta social, do movimento comunitário e de cada líder, como diz. Cada líder é uma autoridade do terceiro setor, é um sacerdócio e como baluarte da luta social, a gente tem que defender esses companheiros, né? Com certeza. Então, como você disse, 13 anos já de cantor aqui em Tupã, então parabéns pelo trabalho de vocês, a entidade que trabalha de uma forma tão séria aqui em Tupã, representando essas 27 associações. E prazer revê-lo aqui na TV Câmara, né? E, claro, voltará mais vezes, né, pastor? Sim, tratando sobre outros assuntos que diz respeito à nossa sociedade. E, com certeza, parabéns pelo seu trabalho, essa dedicação e, como você disse, independente de estar ou não na Câmara Municipal, você é um tupaense, gosta da cidade e vai defendê-la, né, com certeza, por muito e muito tempo ainda, né, por muitos e muitos anos. Luiz, fique à vontade para deixar uma mensagem à população de Tupã e, como eu disse, volte sempre. Obrigado, Glaucio, obrigado, parabéns pelo trabalho que você realiza sempre, brilhante, profissional, seja aqui ou seja na Band. Eu quero agradecer o carinho de todos os profissionais aqui da TV Câmara, o corintiano Manfio lá, né, o mago do rádio. E um agradecimento especial ao meu amigo, meu irmão, o pastor Eliézer,
e com quem, quando a gente vê dificuldade, pede socorro e o ombro está lá para repartir o fardo com a gente, o peso do fardo, né? Então, obrigado, pastor Eliezer, sucesso, e a gente está sempre aqui nas orações, na torcida, para que o senhor consiga resistir à luta. A luta política de bastidor, ela é muito difícil. A gente sabe e compreende isso. Muitas vezes o homem público não faz tudo o que quer, ele faz o que é possível fazer. O líder comunitário também não é, né? A gente tem vontade de fazer um monte de coisa, mas não dá. Então faz o que é possível, o que a lei permite. E muitas vezes nem sempre o que a lei permite é o que você consegue fazer, porque depende dos demais pares, para no caso de votação, depende da boa vontade e a relação com o Poder Executivo. Se você tem que sair fora buscar recurso, é outra luta muito difícil. Então eu entendo hoje perfeitamente a luta do homem público. E nesse sentido é que eu parabenizo o pastor Eliezer pela garra, pela luta, pela determinação e a honradez. Acho que o homem público tem que se pautar pela honradez. E o pastor Eliezer, nesse sentido, tem sido um exemplo para o município de Tupã. Quiçá nós pudéssemos ter tantos homens públicos com a honradez do pastor Eliezer pelo Brasil afora. Certamente teríamos um país com mais justiça social. Obrigado, nosso querido Luiz Alves de Souza. Pastor, chegamos ao final do programa e hoje falando bastante sobre o trabalho do cantor, das associações de bairro, da importância do líder comunitário e, claro, esse reconhecimento, né, da Câmara Municipal, né, pelo trabalho do líder comunitário e, como eu disse há alguns minutos atrás, essa parceria que é tão importante. Quem está ganhando é a população, né, porque vocês não conseguem saber de tudo o que está acontecendo na cidade, mas por isso que tem esse instrumento, essa parceria junto às associações aqui representadas pelo cantor, né, que é o Conselho das Associações de Moradores de Tupã e Região. Sim, com certeza. Quero agradecer ao Luiz, que parou um pouquinho do seu tempo aí, as suas atividades, para vir falar um pouco, né, sobre as atividades das associações, né, do trabalho do cantor, que realmente dá todo esse apoio às associações. E hoje nós vivemos um momento, né, Luiz, que as pessoas criticam muito, mas eu acho que as pessoas precisariam parar de criticar um pouco e vir participar. Participar, né, se colocar à disposição, participar das associações, né, as pessoas vir colocar o seu nome, né. Eu sempre digo, né, todo mundo, eu acho que tinha que ser um líder comunitário, todo mundo tinha que ser um vereador, todo mundo tinha que participar de alguma associação, porque quando a gente participa é aquilo que você falou, né? Vontade de fazer, a gente tem vontade de fazer muitas coisas, só que quando você está direto envolvido, você vê que as coisas são bem diferentes, você faz aquilo que é possível, mas o mais importante é ter pessoas que estão dispostas a dar a cara, né? A tapa, de enfrentar, de ser criticado, né? Como você está lutando e as pessoas ainda criticam, né? Então é muito importante às vezes a gente deixar de ser pedra e passar a ser vidraça, para a gente poder sentir um pouco, né, o peso realmente de você lutar e muitas vezes não conseguir, mas você consegue muita coisa também. Quando você luta, você peleja, você está na caminhada, você consegue muita coisa. Então é muito importante, Luiz, o seu trabalho, a gente reconhece, né, porque você é esse guerreiro na nossa cidade, que incentiva, que cobra, né, como você falou, lutas de vários anos, poderia ter desistido, mas não desistiu, foi, até fazer acontecer. Então é de pessoas assim que a gente precisa, que se envolve, que dá a cara a tapa, que vai cobrar, que às vezes é criticado, né, mas é assim que as coisas acontecem. Então parabéns a todos os líderes comunitários da nossa cidade, você e pela sua luta, pela sua caminhada. Nós estamos aqui sempre à disposição, Poder Legislativo. Esse programa é feito em homenagem a vocês, tá? Parabenizando o trabalho realmente que vocês fazem na cidade de Tupã, como você mesmo falou. Hoje é exemplo para outras cidades e, né, como você falou, vocês são procurados para ajudar a formar outras associações. A gente vê que os centros comunitários na nossa cidade são estruturados, né? Sempre luta para estar reformando e para oferecer para a sociedade, para fazer um aniversáriozinho ali, paga R$200, paga uma taxinha,
Mas às vezes o pobre, a pessoa que é menos favorecido, não tem condições de pagar um salão para fazer o aniversário. Quantos aniversários, eu fui lá, o professor Sidney, na Unidos Venceremos, R$200, uma taxinha que para ajudar a pagar água e luz só. Fazer o aniversário lá do filhinho, cabe lá 100 pessoas, 80, 90 pessoas, né? Claro, não agora na pandemia, mas fora da pandemia, quantos aniversários, até casamento eu fui lá. Então isso é um trabalho das associações. Então, parabéns, né? Eu fico muito contente de saber que existem pessoas que, às vezes, sem buscar os seus próprios interesses, mas o interesse do bem comum e se coloca à disposição para poder ajudar as pessoas. Então, parabéns mais uma vez, e a gente encerra esse programa agradecendo o trabalho que vocês, como líderes, têm feito aí em prol da sociedade. Obrigado, pastor Eliezer. Bom, nós chegamos ao final de mais um programa Ponto de Vista, hoje recebendo o primeiro secretário da mesa diretora, vereador pastor Eliezer de Carvalho, e nosso querido amigo Luiz Alves de Souza, que é o presidente do Cantur, Conselho das Associações de Moradores de Tupã e Região, também diretor regional da FACESP, que é a Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, e também diretor de Patrimônio da Associação Unidos Venceremos. Agradecemos a sua audiência, obrigado pelo carinho, pela audiência. Voltaremos a qualquer momento com mais um programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais.